Olá, alunos! Vamos iniciar agora uma aula de processo de fabricação, onde trataremos sobre as conversões entre os sistemas métrico e inglês no âmbito unidimensional. Bom, então as conversões entre os sistemas métrico e inglês são de extrema importância, já que aqui no Brasil utilizamos o sistema métrico e muitos equipamentos mecânicos importados, né, são padronizados no sistema inglês. Tá? O que acontece? Vários equipamentos que a gente utiliza no Brasil em indústria metal-mecânica são equipamentos que provêm de indústrias principalmente americanas. Tá? E uma vez que os Estados Unidos têm como o seu sistema básico, né, como sistema inglês, muitos desses equipamentos estão normalizados pelas unidades do sistema inglês. Então, é necessário que a gente faça as conversões entre esses sistemas da maneira conveniente para que não aconteça nenhum erro, né, quando a gente muda de uma unidade para outra. Então, nós temos aqui o sistema métrico e o sistema inglês, e aí a gente viu que no sistema métrico nós temos 8 unidades básicas, certo? 8 múltiplos e submúltiplos. São eles o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro e micrômetro. E também vimos que as conversões de quilômetro até milímetro se dão multiplicando por 10 quando a gente pula, né, cada casa dentro desse intervalo. Tá? Então, entre quilômetro e milímetro, cada casa que eu ando, eu multiplico por 10, de uma unidade maior para uma unidade menor. Na última casa, de milímetro para micrômetro, nós multiplicamos por 10 a terceira, ou 1000, certo? Voltando, nós dividimos por 1000, certo? De micrômetro para milímetro, e de milímetro até quilômetro, cada casa nós iremos dividir por 10, certo? É só uma revisão do que a gente já viu, ok? No sistema inglês, nós temos 4 unidades básicas. São elas a milha, a jarda, o pé e a polegada. De milha para jarda, multiplicamos por 1760. De jarda para pé, multiplicamos por 3. E de pé para polegada, multiplicamos por 12. Voltando, dividimos por 12, de polegada para pé. De pé para jarda, dividimos por 3. E de jardas para milhas, dividimos por 1760. Agora, nós precisamos de uma relação que conecta os sistemas métrico e inglês. Tá? Essa relação, como nós estamos, né, num curso técnico em mecânica, nessa relação nós vamos utilizar entre a polegada e o milímetro. Tá? Mas a gente poderia relacionar qualquer outras duas unidades desses dois sistemas, né? Que aí, relacionando qualquer duas unidades, nós conseguiríamos, né, relacionar qualquer unidade do sistema inglês com qualquer unidade do sistema métrico, tá bom? A conversão de polegada para milímetro, nós multiplicamos por 25,4. Ok? Então, quando estamos em polegada e estamos interessados em caminhar até o sistema métrico, mais especificamente a unidade em milímetro, que é muito utilizado em mecânica, tá? Tanto polegada quanto milímetro, nós multiplicamos por 25,4. Voltando, nós dividimos por 25,4, certo? Então, o que apareceu a mais aqui para nós é exatamente a conversão entre a polegada e o milímetro, tá? Que traz a conexão entre esses dois sistemas, ok? Então, agora eu vou pedir para que vocês ou tirem print dessa tela, ou então tirem foto do celular, tá? E tenham aí no celular ou em algum outro lugar, para que a gente comece a fazer os exercícios e vocês entendam o passo a passo que vai ocorrer nas contas, né? Sem eu precisar voltar nesse slide aqui, tá bom? Então, vai lá, tira uma foto, ou então tira um print, né, e salva aí no computador, para que a gente consiga fazer as análises em conjunto.
Bom, vamos lá. Então, exercícios. Converta as unidades do sistema métrico em sistema inglês. Então, temos ali 154 centímetros em jardas. Bom, de centímetros para jardas, primeiro a gente tem que chegar em milímetro. De centímetro para milímetro, multiplicamos por 10. Certo? De milímetro para polegada, dividimos por 25,4. E de polegada para jarda, passamos pelos pés, ou seja, dividimos por 12, e para jarda dividimos por 3. Então, vamos dividir por 25,4 para chegar em polegada, por 12 para chegar em pé, e finalmente por 3 para chegar em jardas, ok? Então, temos aí a nossa resposta, 1,68 jardas. Certo? 12.900 micrômetros em polegadas. Então, para converter micrômetro em polegada, primeiro nós teremos que converter micrômetro para milímetro. Para isso, a gente divide por 10 a terceira. E de milímetro para polegada, dividimos por 25,4. Certo? Então, vai ficar 10 a terceira embaixo e 25,4. Com isso, chegamos à resposta 0,51 polegadas. 7.650 metros em milhas. De metro para milímetro, multiplicamos por 10 a terceira, ou 10 vezes 10 vezes 10, certo? E aí, de milímetro para polegada, nós dividimos por 25,4. De polegada para pé, dividimos por 12. De pé para jarda, por 3. E de jarda para milha, 1.760. Então, embaixo vai ficar 25,4 vezes 12, vezes 3, vezes 1.760. Tudo isso embaixo está dividindo, ok? Então, nossa resposta final, 4,75 milhas. 280 quilômetros em pés. 280 quilômetros para milímetro, nós multiplicamos por 10 a sexta. De milímetro para polegada, dividimos por 25,4. E de polegada para pé, dividimos por 12. Então, a divisão vai ficar embaixo, certo? Então, embaixo nós vamos ter o 25,4 e o 12. Resposta final, 918.635 pés. 0,027 pés em micrômetro. De pés para micrômetro, nós multiplicamos por 12, vamos chegar em polegada. Multiplicamos por 25,4, vamos chegar em milímetros. E de milímetro para micrômetro, nós multiplicamos por 10 a terceira. Então, multiplicando tudo isso aí, teremos nossa resposta 8.229,6 micrômetros. Certo? 194 milhas em quilômetros. De milha para polegada, nós vamos multiplicar por 1.760, que vai nos levar a jarda, multiplicar por 3, que vai nos levar a pés, e multiplicar por 12, que vai nos levar a polegada. E de polegada para milímetro, iremos multiplicar por 25,4. Então, em cima, vai ficar desse jeito aí. 194 vezes 1.760, conversão de milha para jarda, vezes 3, conversão de jarda para pés, vezes 12, conversão de pés para polegadas, e 25,4, que é a conversão de polegada para milímetro. E embaixo, vamos dividir por 10 a sexta, porque de milímetro até quilômetro, nós andamos 6 casas, certo? E uma vez que a gente anda 6 casas dividindo, toda essa divisão vai ficar na parte de baixo. Resposta final,
312,21 km. 84 polegadas em metros. Então, temos aqui 84 polegadas. Vamos converter para milímetro, ou seja, multiplicamos por 25,4 e de milímetro até metro, vamos dividir por 10 a terceira, certo? Resposta final, 2,13 metros. 520 jardas em hectômetros. 520 jardas para polegadas, nós vamos multiplicar por 3 e multiplicar por 12. E de polegada para milímetro, vamos multiplicar por 25,4. Então, a parte de cima vai ficar vezes 3, de jarda para pés, vezes 12, de pés para polegadas, e vezes 25,4, de polegadas para milímetro. Estamos em milímetro. De milímetro para hectômetro, dividimos por 10 a quinta, certo? Uma vez que a gente anda 5 casas para a esquerda, ok? Então, dividimos por 10 a quinta. Quando fazemos essa conta, a resposta final, 4,75 hectômetros. Bom, na fabricação de componentes mecânicos, frequentemente nós utilizamos a conversão entre as unidades em milímetro e em polegada fracionária, tá bom? Então, o que acontece? Como eu falei, a gente no universo da mecânica utilizamos muito a unidade de milímetro, polegada e micrômetro. Tá? Essas 3 unidades a gente usa frequentemente. O lance agora apareceu essa polegada fracionária, que a gente já aprendeu quando a gente trabalhou somente com o sistema inglês, né? Nós vimos a polegada fracionária, só que a gente precisa aprender também a converter de milímetro para polegada fracionária e de polegada fracionária para milímetro, certo? Então, aqui nós temos essas 3 unidades, o milímetro, a polegada decimal e a polegada fracionária, tá bom? Bom, de milímetro para polegada decimal é o que a gente já viu. Então, nós vamos dividir por 25,4, certo? Nada muda, é exatamente igual ao que a gente estava fazendo antes, quando estava trabalhando com a primeira tabela, certo? Com o primeiro diagramazinho. De polegada decimal para polegada fracionária, nós vamos aplicar aqueles 3 passos que a gente viu quando a gente estava trabalhando com o sistema inglês e que eu vou relembrar aqui com vocês, tá? Que são, primeiro passo, multiplica-se o numerador e o denominador por 128. Segundo passo, procede-se com arredondamento, caso houver. E terceiro passo, simplifica-se até ficar irredutível. Tá? Na volta, de polegada fracionária para polegada decimal, nós vamos simplesmente proceder com a divisão da polegada fracionária, que é o passo que a gente aprendeu lá quando a gente estava estudando apenas o sistema inglês, certo? E de polegada decimal para milímetro, nós vamos multiplicar por 25,4, certo? Então, é isso, pessoal. Tá? De milímetro para polegada fracionária, vamos seguir o caminho em vermelho. E de polegada fracionária para polegada decimal, nós vamos seguir o caminho destacado em preto pelas setas. Tá bom? Tira um print dessa tela, novamente, ou então tira a foto com o celular e salva aí, para que a gente possa fazer 2 exercícios exemplo que vão vir aqui agora. Tá bom? Muito bem. Converta 90 milímetros em polegada fracionária. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos que converter milímetro para polegada decimal. Converter milímetro para polegada decimal, basta a gente aplicar aquele método que a gente já estava aplicando no diagrama lá do início, certo? Ou seja, vamos dividir por 25,4.
Fazendo essa divisão, teremos a nossa resposta 3,54 polegadas. Essa polegada está na forma decimal, certo? Agora precisamos converter essa polegada na forma decimal em polegada fracionária. Relembrando lá, quando a gente estava estudando o sistema inglês, quando a gente tem uma polegada inteira, no caso aqui a gente tem o 3, né? 3 polegadas inteira e 0,54, ok? Nós vamos separar o 3 e vamos trabalhar com o 0,54. Por quê? Vai ser exatamente esse 0,54 que vai ficar como fração, tá bom? Então, aqui agora nós vamos aplicar os 3 passos. O primeiro, multiplicar, né, o nosso decimal por 128 e dividir por 128. Quando a gente faz esse procedimento, teremos como resposta 69,12 dividido por 128. Destaquei ali o 1, né, em preto. Por quê? Porque agora nós precisamos arredondar o 69,12. Como assim? Ou 69,12 vira 69, ou vira 70, certo? Não tem outra hipótese. Para ele virar 69, o número destacado em preto tem que estar compreendido entre 0 e 4. Para ele virar 70, o número destacado em preto tem que estar entre 5 e 9. Bom, nesse caso, nós podemos perceber claramente que o número em destaque ele está compreendido entre 0 e 4, certo? É o 1, ok? Então, arredondando, vai ficar 69 sobre 128, ok? Tá? Bom, terceiro passo, simplificar a fração até ela ficar irredutível. No caso, como no numerador nós já temos um número ímpar, a fração ela já está irredutível, tá bom? Não precisamos fazer nada nesse terceiro passo. Então, resposta final, juntamos o 3 e juntamos o 69 sobre 128 e temos nossa resposta final como 3,69 avos de polegada. Certo? Espero que tenha ficado compreendido esse passo a passo de milímetro para polegada fracionária, tá bom? No contrário, nós temos converta 2,5164 avos de polegada em milímetro, tá? Cuidado para não confundir e ler 251 sobre 64 avos, tá bom? Repara que eu dei um espaço ali entre o 2 e o 51, exatamente para a gente ler separado essa polegada, tá bom? Então, nós vamos ler 2,5164 avos de polegada, tá bom? Converter para milímetro. Bom, o que a gente faz aqui? Primeiro, a gente tem que converter essa polegada fracionária para polegada decimal, certo? E podemos reparar que nós temos ali 2 polegadas inteiras, certo? Que é exatamente aquele 2 ali, que está ali na polegada fracionária, tá bom? Então, se a gente tem 2 polegadas inteiras, vamos colocar essas 2 polegadas inteiras já na frente do nosso número. Então, fica 2, certo? E se a gente pegar os 51 sobre 64 e dividir, tá bom? Nós vamos ficar com o 0,796875. E aí, somando um com o outro, nós temos a nossa polegada decimal 2,796875. Tá bom? Bom, estamos com ela em decimal, certo? Para a gente converter polegada decimal para milímetro, basta agora que a gente multiplique por 25,4, ok? Que é exatamente aquele passo inicial que a gente utilizou nos diagramas, no diagrama lá do início da aula, tá bom? E aí nós temos nossa resposta final como 71,04 milímetros, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a aula de conversões entre o sistema métrico e sistema inglês no âmbito unidimensional, tá bom?
Na próxima aula, nós vamos trabalhar com o bi e o tridimensional e ver algumas outras, né, unidades que são muito utilizadas, tanto no sistema métrico quanto no sistema inglês, tá bom? E é isso. Vou disponibilizar para vocês lá no Google Classroom uma lista de exercícios para que vocês façam ela até o próximo sábado. E qualquer dúvida, estarei tirando com vocês tanto no Google, tanto lá nos comentários particulares, né, do Google Classroom, quanto no nosso horário de atendimento. Tá bom? Bom, é isso. Então, fiquem com Deus e até mais.